Cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, deixa abaixo aí seu comentário, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amados queridos irmãos, nós vamos estudar a Escola Bíblica Dominical, um novo trimestre. Nós estamos estudando sobre o seguinte assunto: dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista desse segundo trimestre de 2021 é o pastor Elinaldo Renovato. Hoje nós vamos estudar, queridos, a lição 4, que nós vamos falar sobre os dons espirituais. Vamos falar sobre os dons de poder. Abra a sua revista em lição 4, você que tem a revista da Escola Bíblica Dominical, amém? Vamos estudar um pouquinho aqui, amém? Lição 4, que fala o seguinte tema: dons de poder. Então, nós vamos falar sobre três classes, né, sobre os dons de poder, né, que é a fé, a cura e a operação de maravilhas. O texto oro fala o seguinte: a minha palavra é a minha pregação. Não consistram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Verdade prática diz o seguinte: os dons de poder são capacitações essenciais em situações que denominam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Os objetivos geral. Vai falar sobre o que significa o dom da fé. O segundo ponto, nós vamos falar sobre, biblicamente, os dons de curar. E o terceiro ponto, a respeito do dom de maravilhas. Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre três classes, né? O dom da fé, o dom de operação de maravilhas e o dom da cura. Então, vamos falar um pouquinho sobre a introdução. A introdução aqui fala o seguinte sobre o ministério terreno de Jesus. Então, nós vemos que o ministério de Jesus, ele começou, né, aos 30 anos, né? Jesus, ele curava as enfermidades, operação de maravilha. Nós vemos que Jesus, ele multiplicou os 5 pães e 2 peixes, né? E alimentou aquela grande multidão, né? Ali nós vemos a operação, né? O dom de maravilhas, né? Então, amados queridos irmãos, aqui está falando que os dons de poder servem para confirmar uma mensagem de poder. Nós vamos falar aqui no primeiro ponto sobre o dom da fé. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia aí em 1 Coríntios. Você que tem a Bíblia em casa, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Primeiro Coríntios, capítulo 12, verso 9. Fala o seguinte: ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, e a outra operação de maravilhas. Então, amados, hoje nós vamos falar sobre a classificação dos dons de poder, né? Nós vemos que a palavra significa fé, é a confiança em Deus, né? Então, nós vemos aqui que a fé, ela é sobrenatural, né? Nós vamos abrir a carta aqui aos Hebreus, capítulo 11. Você que tem a Bíblia em casa, vamos abrir a Bíblia aqui em Hebreus 11. Vai falar sobre a fé. Que fala o seguinte, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se vê. Então, amados, nós vemos que a fé, ela é sobrenatural, né? Nós vemos que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que
que esperam e das coisas que não se vê. Então, é uma coisa invisível, né? Mas nós cremos, né? Então, amados queridos irmãos, a fé é um dom, né? A qual Deus dá. Nós vemos o exemplo da mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Nós vamos abrir aqui sobre o dom da fé, que vai falar sobre a mulher enferma, Mateus 9. Abra sua Bíblia, Mateus 9. Aqui vai falar sobre a história, né, da mulher, né, que tinha o fluxo de sangue. A partir do verso 20 fala o seguinte: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de suas vestes, porque dizia consigo: se eu somente tocar nas suas vestes, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, e disse-lhe: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Então, queridos, aqui é o dom da fé, né? Nós vemos que essa mulher, né? A mulher fluxo de sangue, ela gastou com os médicos, né? Sofreu 12 anos gastando com médicos, nada lhe resolvia. E ela teve fé, né? Tocou nas orlas das vestes de Jesus, né? E aqui o versículo 22 fala: filha, tua fé te salvou, né? Nós vemos que Deus curou ela espiritualmente e curou ela fisicamente, né? Então, queridos, aqui o dom da fé, né? Então, nós vemos, queridos, que Deus, ele continua, né? Curando, né? Outro exemplo sobre o dom da fé dos dois cegos, Mateus 9, no mesmo livro, Mateus 9, 27, aqui vai falar a cura de dois cegos e o mudo. E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe: credes vós que eu vos fazer isso? Disseram eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja feito segundo a vossa fé. Então, querido, nós vemos que Jesus fala vai fazer conforme, segundo a vossa fé. Então, queridos, nós vemos aqui o dom da fé, né? Outro exemplo, a mulher cananeia, Mateus 15, mesmo livro, Mateus 15, 22. Mateus 15, 22 ao 28. Abra sua Bíblia, Mateus 15, 22 ao 28. Que fala o seguinte: eis que a mulher cananeia, que é saída daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente demoniada. Até o verso 28. E fala o seguinte, então, continuando aqui o texto. Clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, estou demoniado. Mas ele respondeu a palavra, e seus discípulos, chegando ao pé dele, responderam, dizendo: despeçam-no, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou-se ele e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e lhe disse-lhe: ó mulher, grande é tua fé, seja-se feito para contigo como tu seja, e desde agora, aquela hora, a sua filha ficou sã. Então, aqui, nós vemos aqui a mulher cananeia, né? Ela teve fé, né? E nós vemos aqui falando, né? Que ela foi curada, né? Através da sua fé. Então, queridos, a fé é uma confiança em Deus, né? Então, é uma coisa que você tem esperança de melhoras, né? Então, aqui fala que a fé, ela é sobrenatural, é um dom, né? E aqui fala que
a fé salvífica proveniente de programação do Evangelho. Essa fé nos leva a receber a Cristo como Salvador, né? O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que transcendem a vida natural. Então, queridos, agora vamos falar um pouquinho sobre o assunto dons de curar. É outra classe, né? Dos dons de poder, que fala o seguinte: o que são dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuares na cura de qualquer tipo de enfermidade. Nós vemos, amados queridos, 1 Coríntios 12, 9, que fala sobre várias curas, né? 1 Coríntios 12, 9, fala sobre... Aqui fala, eu para o mesmo Espírito da fé e outro para o mesmo Espírito dos dons de curar. Então, aqui, quando fala dons de curar, está no plural, né? São várias curas, né? Aqui o exemplo, né? No Antigo Testamento, em Êxodo 15, 26, né? O Senhor prometeu sarar a Israel, né? Tirar ele da escravidão ali no Egito, né? Nós vemos a promessa, Êxodo 15, 26. Vamos ler aqui, Êxodo 15, 26. Fala o seguinte: e disse, se ouvis atento à voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, dons de cura, né? O Senhor prometeu, né, a Israel, né, curar, né? Mas precisava ter um pacto, né? O conserto, né? Então, nós vemos aqui, amados queridos irmãos, em Salmo 103, verso 3, também fala, né, sobre a cura. Vamos ler aqui, Salmo 103, verso 3. Fala o seguinte: ele perdoa todas as iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Então, amados queridos, ele que sara todas as nossas enfermidades, né? Então, nós vemos aqui o exemplo, né? Que Jesus, ele curou vários enfermos, né? Nós vemos, queridos, aqui, fala o seguinte, em Marcos 16, vamos ler aqui Marcos 16. Marcos 16, 17 e 18. Fala o seguinte: e Jesus respondendo e disse: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Versículo 18: pois que eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, queridos, nós vemos que a pedra é Jesus, né? A pedra angular, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Tem mais, nós vamos falar mais um pouquinho sobre os dons de curar. Os dons de curar, queridos. Nós vamos falar um exemplo aqui. Em Marcos 1, e 32 e 34. Vamos ler aqui. Fala o seguinte: tendo chegado a tarde, quando já estava ao pôr do sol, trouxeram todos que já estavam enfermos e endemoniados.
e toda a cidade se juntou a ser a porta. Então, aqui nós vemos aqui a cura da sogra de Pedro, né? Jesus, ele curou várias enfermidades, curou também, né, a filha de Jairo, né? Nós vemos que ela já estava, né, na morte, Jesus curou, né? Então, amados, nós vemos que Jesus, ele fez vários milagres, né? Então, queridos, esse dom de cura, né, é para nós também, né? Sabemos que nós não temos, né, poder, né, humano, né? Quem dá o poder é Deus, né? Esse dom, ele é sobrenatural, né? Então, nós vemos aqui que aqui fala os milagres de Jesus, né? Jesus fez vários milagres, né? Então, queridos, nós temos poder também, né? Jesus nos deu poder, a Bíblia diz, para pisar em serpentes e escorpiões, né? Nós vemos, amados queridos irmãos, que aqui fala, o que são dons de curar? São recursos, né? Sobrenaturais, né? Para você curar, né? Nós vemos que ele fala sobre dons, são várias enfermidades, né? Está no plural. E nós vemos, amados queridos irmãos, que esse poder não é nosso, é do nosso Deus, né? Ele que nos dá, né, esse dom, né? Sabemos que o dom são dádivas, né, concedidas através do Espírito Santo, né? Agora, queridos, vamos falar um pouquinho sobre o dom de operação de maravilhas, né? A terceira classe dos dons de poder, né? Que nós vemos o exemplo, né? A operação de maravilhas, né? Como Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, né? Multiplicou para aquela grande multidão, né? O Pedro disse para Jesus, só tem 5 pães e 2 peixes, né? E Jesus, ele alimentou aquela grande multidão, multiplicou, encheu todos os cestos, né? Então, queridos, é um exemplo bíblico, né, de operação de maravilhas, né? Outro exemplo de operação de maravilhas, né? Em Mateus 4, 23, 24, nós vemos que a operação de maravilhas é um poder sobrenatural, né? Alterar o curso da natureza, né? É uma coisa, queridos, que você não vê, né? Humano, mas é um poder sobrenatural que vem de Deus, né? Nós vemos que Deus, ele é trino, né? Nós estudamos na lição, no primeiro trimestre, sobre o verdadeiro pentecostalismo, né? O que é Deus trino? É Pai, Filho e Espírito Santo, né? Em um só Deus, né? Em uma só unidade, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, que a operação de maravilhas, né? Nós vemos aqui em Mateus 4, 23 e 24, para nós fecharmos aqui, amém? E nós vamos continuar no próximo vídeo, amém? Abra sua Bíblia, Mateus 4, 23 e 24. Fala o seguinte: e percorria Jesus toda a Judéia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fome correu por toda a Síria, e trazia todos, e padecia acometido de várias enfermidades e tormentos, e demoniados, lunáticos, dos paralíticos, e os curava. Então, queridos, nós vemos que a operação de maravilhas é um poder, né, através de Deus, sobrenatural, né? Como exemplo também do Lázaro, né? Nós vemos que Lázaro estava enfermo em Betânia, né? Ele tinha cometido aquela enfermidade, né? E ele morreu, ficou 4 dias na sepultura, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, que a Marta chorava muito pela morte do seu irmão, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, que Jesus, né, estava no meio da multidão, né? E nós vemos que o mensageiro chegou até Jesus, né? E Jesus foi até em Betânia, né? E viu a irmã de Lázaro chorando, né? E Jesus disse, se creres, Marta, né, verás a glória de Deus, né?
E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós vemos, amados queridos, que ele foi uma operação de maravilhas, né? 4 dias já está em decomposição o corpo, né? Nós vemos quando a pessoa morre, né? O corpo, né? 24 horas, ele fica em decomposição, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, que Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Jesus veio como servo, né? Veio humilde, e ele estava ligado ao Pai. Através daquele poder do Pai sobre a vida de Jesus, ressuscitou Lázaro ao 4º dia. Que maravilha, né? Nós vemos que Lázaro, ele era um amigo íntimo de Jesus, né? E Jesus amava aquela família, né? Amava a irmã de Lázaro, amava Lázaro, né? E foi um poder extraordinário, operação de maravilhas, um dom, né? Então, querido, nós vemos que coisas acontecem, né? Quando um paralítico, né, está numa cadeira de roda, quando a pessoa ora, né, a pessoa já é levantada da cadeira de roda, né? Porque aquilo ali, né, é um sinal de operação de maravilhas, né? Então, amados queridos irmãos, é isso que eu tenho para falar para os irmãos. Nós vamos falar mais um pouquinho na lição 4, né? Porque não dá para nós falarmos tudo, né? Cada o tempo. E eu espero que os irmãos gostem aí, né? E deixa aí, né, o seu comentário, compartilhe nas redes sociais para seus amigos, né? Nos ajuda aí. Toda semana nós postamos a escola bíblica dominical, né? Da classe de adultos, né? Nós estamos estudando esse 2º trimestre de 2021, continuação do 1º trimestre, né? Nós estamos estudando, né, a lição 1, né? Já estudamos, e deu dons aos homens. Lição 2, o propósito dos dons espirituais. Lição 3, dons de revelação. Lição 4, dons de poder. Lição 5, dons de elocução. Dons de elocução, quer dizer, é dom da fala. O ministério de apóstolo, aí já é dons ministeriais, né? O que significa apóstolo? Enviado, né? Ministério de profeta, né? O ministério de profeta é aquele que transmite a mensagem, transmite a profecia, né? O ministério de evangelista é aquele que evangeliza, anuncia o evangelho. Ministério do pastor é aquele que cuida das ovelhas. Ministério de mestre aí já é parte dos dons ministeriais. Tudo aqui é dons espirituais, queridos. Então, a lição 10 fala o seguinte: o ministério de mestre ou doutor. Mestre, né, aquele que ensina, né? A Bíblia diz que o mestre tem que ter estudado, ter dedicação ao estudo, né? Lição 11, o presbítero, o bispo, o seu presbítero é aquele, né, que toma conta da liderança, toma conta da igreja, né? Dirige uma igreja, né? Diaconato, aquele que serve, que ajuda, né? Auxilia o presbítero, o pastor, né? Que serve a ceia, né? E a última, querido, nós vamos estudar a multiforme sabedoria de Deus, né? A sabedoria que vem do alto, não é um conhecimento humano, né? É uma sabedoria divina. Sabemos que nós devemos ter o conhecimento humano, devemos ter, né? Mas a sabedoria, queridos, sabemos que a inteligência, né, ela é um conhecimento humano. E a sabedoria, né, vai além, a mais, né, que a qual vem do nosso próprio Deus. Amém? Estarei orando para os irmãos. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos nesta tarde por essa maravilhosa lição, Pai, sobre os dons de poder, Pai. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que nós não temos dons, ó Pai, humanos, mas é os dons que é o Senhor que nos dá, Pai, para nós fazermos a obra do Senhor, Pai, utilizar essas ferramentas, Pai, para ajudar, Senhor, aleluia, a nossa vida espiritual. Ó Deus amado, Deus querido, sabemos também para, Senhor, para a edificação da igreja, para fortalecimento da nossa vida espiritual. Senhor, Deus nos abençoa, Pai, nossa vida espiritual. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, nesta tarde, aprender a Tua palavra sobre os dons, Pai, de curar, os dons da fé, o dom de maravilha, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, que cada um possa sentir a Tua presença nesse vídeo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.